Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. João 14. Evangelho, uma passagem bastante conhecida no mundo religioso, mas muito mal interpretada. Na verdade, praticamente ninguém entendeu essa passagem, só mesmo os que crêem no Pai Verdadeiro. E se você crê no Pai Verdadeiro e ainda não te ensinaram, ainda não meditou nessa passagem, escute com atenção, que eu tenho certeza que você vai aprender algo muito interessante aqui neste momento. Então vamos lá, João 14, escute com atenção. Eu vou ler aqui a partir do versículo 4. João 14, a partir do 4. Para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós poderemos conhecer o caminho? 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, uma coisa muito interessante é que muitos dizem crer no Senhor Jesus e até acreditam, mas as pessoas, os religiosos, parece não ter aquela sabedoria de raciocinar, de analisar as palavras do Senhor Jesus. Como ele próprio ensinou, examine. Estude, analise, medite, raciocine. Cristo ensina isso. E as pessoas acham que é só dizer eu creio, eu estou salvo, eu creio em Jesus, eu frequento a igreja, eu sigo a Jesus, eu sou salvo. Ok. Mas para você chegar ao conhecimento pleno da verdade, porque o mestre falou, conheça a verdade, busque a verdade e você vai ser liberto. O mestre ele nos dá uma noção de que existe uma verdade nesse mundo e que existe uma grande mentira. Escute com atenção. Se o mestre nos induz a buscar a verdade, a conhecer a verdade, a almejar essa verdade, a escavar como se estivesse procurando ouro, é porque existe uma grande verdade neste mundo, nessa terra, nas palavras do Senhor Jesus. Assim como também existe uma grande mentira, existe um grande erro, existe a operação do erro. Assim como o Tessalonicenses já também revela isso. Então, quando o mestre fala aqui, em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Aí eu fico assim, meditando. Peraí, o Senhor Jesus fala que ninguém pode conhecer o Pai, ninguém pode ir ao Pai, a não ser por ele, somente por ele. Então por que essas religiões dizem crer em Jesus, dizem conhecer o Pai, mas buscam outros profetas, escuta outros profetas, e estou falando de profetas bíblicos, tipo, a religião que diz ser cristã, que diz crer em Jesus, mas que escuta Moisés, por exemplo, defende até a lei de Moisés,
Aí quando você lê aqui Mateus 17:5, pessoal, olha só que interessante, Mateus 17:5, você encontra aqui a ordem do Pai verdadeiro para a humanidade, para mim e para você, para quem crê nele. É para a humanidade, mas como infelizmente a humanidade não obedece, as pessoas parecem não querer saber do Senhor Jesus. Mas para você que crê no Pai verdadeiro, ou para os religiosos, a ordem do Pai é essa daqui, ó. Mateus 17, versículo 5. Aquela passagem que o Senhor Jesus sobe ao monte com 3 dos seus discípulos, e lá aparece Moisés e Elias. Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Você deve conhecer a passagem. Aqui no versículo 5, o Pai diz, ó: enquanto ele ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele escutai. Preste atenção, pessoal. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito sério. Mateus 17, versículo 5. O Pai, através da nuvem que cobriu ali os apóstolos, né? Falou: este é meu filho amado. A ele escutai. Preste atenção que o Pai está dizendo que você deve escutar ao seu filho. Aí continuando aqui no 7, ó. E vindo Jesus tocou-os e disse: levantai-vos e não temais. Aí no 8, ó. E eles, aqui os apóstolos, Pedro, Tiago e João, os discípulos, representando a igreja. E eles, levantando seus olhos, não viram a nenhum homem senão a Jesus. Olha só, pessoal, o tamanho da revelação aqui que as pessoas leem e não compreendem, porque a Bíblia ela tem que ser interpretada de forma correta, tem que ser compreendida de forma correta. Se você não tiver a mente de Cristo realmente para interpretar essas passagens, você vai cair no erro. Vai andar na mentira, no engano, até inocentemente. Agora por quê? Porque você não analisa, não estuda, não medita, não raciocina, não junta as coisas. A ordem do Pai, em Mateus 17, versículo 5, é para você ouvir apenas seu filho. É para a igreja, a humanidade até, ouvir o seu filho. Aí no versículo 8, quando os discípulos que ali estão representando a igreja levantam os olhos, não vê mais Moisés, que representava a lei, e não vê mais Elias, que representava os profetas. Eles vê apenas a Jesus. Versículo 8, ó. Mateus 17, 8. Enquanto, e vindo, perdão, versículo 8. E eles, levantando os olhos, não viram nenhum homem senão a Jesus. Perceba que depois que o Pai diz: este é meu filho amado, ele escutai. Depois dessa ordem do Pai, que os apóstolos levantam os olhos, vê apenas a Jesus. Cadê Moisés? Cadê Elias? Ou seja, cadê os profetas? Cadê os ensinos dos profetas? Cadê a lei de Moisés? Essa passagem, na verdade, está nos ensinando, aqui interpretando de forma correta, que você não deve andar na lei de Moisés, que você não deve ouvir profetas antes de Jesus. Você deve ouvir a Jesus, os ensinos do Senhor Jesus. E é isso que a IPV faz. É isso que nós cristãos verdadeiros temos que fazer, ouvir apenas a Jesus. Então, pessoas por aí dizem crer em Jesus, seguir Jesus, mas escuta Moisés, escuta a Salmo de Davi. Uns até dizem que a lei está vigente, que tem que guardar sábado, que não pode comer isso, não pode comer aquilo. E estão ouvindo a Moisés. Estão seguindo o profeta antigo. E a ordem do Pai, em Mateus 17, versículo 5 é: ouça apenas ao meu filho. Meu irmão, minha irmã, independentemente de religião A, B, C ou D, se você ouvir apenas ao Senhor Jesus, você está no caminho certo. Estou falando aqui em termos de doutrina, certo? Você quer andar numa doutrina ali no dia a dia, obedecendo a religião, digamos assim, a doutrina bíblica, ande naquilo que Cristo Jesus ensinou. Você diz crer em Jesus, mas anda em lei de Moisés, anda naquilo que o profeta Abeceu ensinou, Davi, etc. Mas a ordem do Pai é: ouça apenas a meu filho, Mateus 17, 5. Essa é a ordem do Pai para a tua vida. Aí quando o mestre fala, onde foi lido no início, que ele é o caminho e ninguém pode conhecer o Pai senão por ele, aqui é outra revelação que ele passou para a humanidade,
passou para a sua igreja, mas os religiosos hoje lê e não compreendem, passam desapercebidos. Porque se Jesus foi. Medita comigo, pessoal, por favor, você que é sincero, que tem um coração sábio, que quer conhecer a verdade. Raciocina aqui comigo agora, vamos lá, vem cá. Eu sou o caminho, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Ninguém pode conhecer o Pai senão por mim. Olha o tamanho da revelação, meu irmão, que o Senhor Jesus está ali nos mostrando. Você não pode conhecer o Pai que enviou a Jesus, senão por Ele, senão pelos ensinos do Senhor Jesus. Ou seja, fora de Jesus, você não conhece o Pai. Os judeus não conhecem o Pai. Por quê? Porque eles seguem a Moisés, eles seguem a Torá e aos seus profetas do Antigo Testamento. Eles não conhecem o Pai. Entende? Você, até que diz crer em Jesus, mas que também escuta o profeta PCOD, inclusive uma lei de Moisés, você não conhece o Pai. É tanto que aquela passagem lá quando, acho que é em João 6, que o Senhor Jesus está aqui pregando, aí muitos vão abandonando o Senhor Jesus, vão indo embora, porque, segundo eles entenderam, a doutrina de Cristo Jesus é muito pesada, etc. E foram embora, foram abandonando o Senhor Jesus. Aí alguns dos apóstolos disseram: olha, Senhor, como eles estão indo embora, como eles estão te deixando, Jesus. Aí o mestre disse: quer ir com eles? Algum de vocês aqui quer ir com eles? Aí Pedro vai e diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Medita comigo, meu irmão, agora. Para raciocinar um pouquinho. Quando Pedro diz: Senhor, só tu tens as palavras da vida eterna. E ele também pergunta: para onde iremos? Ué, não tinha Moisés para ir? O judeu não tem a lei de Moisés? Poderia ir para Moisés, mas não. Pedro foi bem claro: Senhor, para onde iremos? Para quem? Quem vamos ouvir, Senhor? Só tu é o enviado do Pai verdadeiro. Só tu tens os ensinos que pode me dar vida eterna. Entende? Então quando Pedro diz: Senhor, para onde iremos? Ele está falando de profetas, meu irmão. Está falando de ensinos, de doutrinas, de leis. Perceba como nesse momento Pedro despreza a tal lei de Moisés. Despreza o próprio Moisés. Despreza a tal Torá. Senhor, para onde iremos? Eu vou ouvir a quem, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então nesse momento Pedro, ele entendeu que para ser salvo tem que ouvir apenas a Jesus, que para conhecer o Pai tem que ouvir apenas a Jesus. Então quando o mestre fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém pode conhecer o Pai senão por mim. Moisés não te revelou o Pai, meu irmão. Moisés te revelou o Jeová, o Deus do deserto. Os profetas ali do Antigo Testamento, Davi, etc., não te revelaram o Pai verdadeiro. O Pai só foi revelado aqui nessa humanidade quando Jesus veio à Terra. Está lá em João 1, 17 e 18. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Se a verdade foi revelada por Jesus, antes da verdade, o que é que existia aqui na Terra? Perceba que é João 1, 17. Vamos ler, para concluir o vídeo, para não ficar tão longo. João 1, 17. Pega a tua Bíblia aí, lê comigo, anota. Vamos estudar junto, pessoal. João 1, 17 e 18. Presta atenção, pessoal. Isso aqui é muito interessante. É que as pessoas leem, infelizmente, não param para meditar, para raciocinar, passam desapercebido, aprende aí em igrejas falsas, e infelizmente fica no engano. João 1, 17. 17 e 18. Que o 18 também traz uma revelação muito importante. Permita-me ler aqui João Evangelho, tá, pessoal? Capítulo 1, versículo 17 e 18. Olha o 17, ó. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Se for o Senhor Jesus quem revelou a verdade, é sinal que antes do Senhor Jesus não existia verdade na terra, existia mentira, as trevas, o erro. Compreende? Perceba que a verdade veio só através de Jesus. Foi o Senhor Jesus quem revelou o Pai verdadeiro. Antes dele, o Deus que era anunciado, que era pregado
para a humanidade não era o Pai verdadeiro, era o Deus falso. Inclusive, ainda hoje ele é anunciado através das religiões. Entende? E no 18, ó. Nenhum homem viu a Deus. Só botar aqui o fundo aqui, pessoal. Olha só o 18, João 18. Nenhum homem viu a Deus. Em qualquer tempo, em nenhum momento da história da humanidade, nenhum homem viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele que o tornou conhecido. Olha só, pessoal, João 1,18, o tamanho dessa revelação. João 1,18, medita. Porque quando você lê os escritos judaicos, os escritos hebraicos, conhecidos como Antigo Testamento, você vê o Deus de Israel sendo visto por vários homens, inclusive pelo próprio Moisés. Quando Jeová está repreendendo Arão e Miriam, irmãos de Moisés, ele mesmo com a própria boca ele diz: olha, com vocês eu falo por sinais, por enigmas, mas como eu servo Moisés, eu falo face a face. Ele vê a minha face. Olha só, pessoal, está lá em Números 14, se não me falha a memória, Números 12 por aí, 8, está em Números. Quando o Jeová está repreendendo Arão e Miriam, ele fala bem claro a eles que Moisés vê ele face a face. E você também vê Jacó vendo a Jeová, Davi e outros, e Salomão. Lá diz que quando Salomão orou no templo, Jeová apareceu, Salomão viu a Jeová. Jeová foi visto por vários homens, por vários dos seus servos, dos seus profetas. Mas aqui em João 1,18 está sendo revelado para nós que nunca ninguém viu o Deus verdadeiro em nenhum momento. Foi o Filho unigênito, ou seja, foi Jesus quem nos revelou quem é o Pai. Compreende? Então, pessoal, você só pode conhecer o Pai verdadeiro, que não é o Deus de Israel, que não é Jeová, através de Jesus. Quando Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, o Senhor Jesus disse: Filipe, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Olha para mim, Filipe. Olha para as minhas obras, Filipe. Olha. Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. O Pai está em mim. O que eu faço é amando do Pai. O Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, nunca matou, assim como os profetas de Jeová mataram Eliseu, Elias. Elias desceu fogo do céu, matou almas. Eliseu fez aparecer duas ursas e matou crianças. Moisés matou lá no Mar Vermelho. E por aí vai. Davi era um grande assassino. Os profetas de Jeová, pessoal, são todos assassinos. Isso aqui é forte, mas é verdadeiro. É uma realidade. Ou você nunca leu Bíblia? Os profetas de Jeová, a maioria deles são assassinos, sanguinários. Todos mataram, mentiram, roubaram. Jacó era um grande ladrão. Olha lá a história de Jacó e Labão. Jacó era enganador. E Jeová era sempre ali com eles. Já o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus nunca mentiu, nunca matou, nunca roubou, nunca destruiu. Nunca usou de falso testemunho, só praticava o bem, a verdade, o amor próximo, não julgava ninguém, não era hipócrita, assim como os judeus são ainda hoje. Aí ele fala: Felipe, quem vê a mim vê o Pai, Felipe. O Pai está em mim. Então, meu irmão, minha irmã, você só pode conhecer o Pai verdadeiro através de Jesus. Como que você diz que pertence ao Deus verdadeiro se você idolatra a Moisés, a Elias, a Davi, a esses profetas de Jeová assassinos? Porque é só que eu escuto aí nas igrejas evangélicas. É só que eu escuto. É pregação idolatrando a Davi, é ou não é? É pregação idolatrando esses profetas de Jeová. Eles idolatram mais a esses profetas do que o próprio Jesus. Você sabe disso. Você que frequenta a igreja evangélica, você sabe disso. Aí conta lá a história de Davi, conta lá a história de Moisés, que abriu o Mar Vermelho. Ali foi um grande assassinato. Aquele Mar Vermelho ali, aquela passagem, foi um grande assassinato. Milhares de pessoas foram mortas. Sem contar com as pragas lá no Egito, que matou até crianças e pessoas inocentes. Mas você, religioso, que não conhece o Pai verdadeiro, você não consegue compreender isso. Que esse Deus aí de Israel, essa serpente aí, que se passou pelo Deus verdadeiro, continua enganando até hoje você.
Ele não é o Pai do Senhor Jesus, ele não é o Deus verdadeiro. Porque o Pai do Senhor Jesus não mata, não rouba, não destrói. Ele não manda fogo do céu para destruir ninguém. Assim como Elias fez lá em nome de Jeová. Então, concluindo, ninguém pode chegar ao Pai senão por mim, Felipe. João 14,6. Senão por mim, Tomé. Eu sou o caminho, o único caminho. Então, se Jesus, meu irmão, minha irmã, é o único caminho que realmente te revela o Pai, te leva ao Pai, por que você ainda fica seguindo esses profetas antigos? Por que você ainda fica ouvindo a Moisés? Ah, a lei de Moisés, guarda sábado. Isso aí é coisa de judeu, pessoal. Isso não pertence à igreja. Lei de Moisés, não comer carne de porco, guardar sábado. Isso aí pertence ao Deus de Israel, aos judeus. Não foi ensinado isso para a igreja. O Senhor Jesus nunca ensinou isso. Você quer ser um cristão verdadeiro? Você quer adorar o Pai verdadeiro? Siga somente a Jesus. Escute somente o Senhor Jesus. Para de estar pregando sobre esses profetas aí de Jeová. Eu também te mostrei aqui em Mateus 17, do 1 em diante, que quando o Pai diz no versículo 5, este é meu filho amado, a ele escuta, ouça ele, que os discípulos levantam os olhos, não vê mais Moisés, não vê mais Elias, que um representava a lei, e outro os profetas, eles viram apenas a Jesus. Esse é um grande sinal de que a igreja, a humanidade, tem que ouvir apenas a Jesus, o Filho do Pai verdadeiro. Esse povo aí diz conhecer a Jesus, mas segue a Moisés e esses profetas de Jeová. Está errado. Você não conhece o Pai verdadeiro. Então, pessoal, eu encerro esse vídeo pedindo a você que seja humilde, que raciocine. A hora está chegando, pessoal. O fim está chegando. Venha para o Pai verdadeiro. Para de adorar a serpente do Éden, ao dragão do Apocalipse, a esse ser, esse anjo caído que se apresentou como Deus verdadeiro e que engana a humanidade. Para com isso. Vem para o Pai verdadeiro. Vem para Jesus. Vem para a IPV. Igreja do Pai verdadeiro pregando o Evangelho. A humanidade, congregue conosco.